Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado por Irene Pacheco Machado. Capítulo 12. Devassando o inconsciente. Gostaria de ali ficar mais tempo, apesar de ter sido o último a sair. E quando o fazia, encontrei um amigo que estava estudando em outra sala. Felizes ficamos. Como está, Carlos? Muito bem, principalmente depois que vim para este departamento de estudo. Você também está estudando o crescimento do espírito? Não, estou frequentando a ala das experiências científicas. E você, tem visto os raiozinhos do sol? Estamos sempre juntos. Carlos, estou apreciando muito a minha atividade atual. Você nem pode imaginar o que é acompanhar o crescimento do espírito e pensar que existem irmãos negligenciando qualquer aprendizado, preferindo ficar ao lado dos encarnados, brincando com a vida deles. Fomos ganhando o jardim. A tarde já estava chegando. As flores balançavam de alegria, porque a brisa divina as osculava com amor. Olhei os pássaros e com ardor desejei que todos os homens tivessem um dia o coração livre do egoísmo, respeitassem a liberdade do seu próximo, como desejam ser respeitados, e não aprisionassem os animais por não serem objetos decorativos. Quando assim pensava, um colibri pousou em meu ombro. Era a manifestação de Deus em uma de suas criaturas. Carlos sorriu. Continua o mesmo, não é, Sérgio? Sim, às vezes desejaria até procurar um departamento específico, porque me considero muito romântico, mesmo presenciando tristes fatos. Eu gostaria que as pessoas se amassem e, infelizmente, mesmo na nossa doutrina, aumentam as brigas e acusações. É gente querendo engolir gente, tratando as coisas espirituais como se estas não possuíssem valores. Está faltando evangelho em nosso meio. Luiz Sérgio, o que está faltando é caridade. Uns porque não sabem calar diante do desprestígio, outros porque desejam uma doutrina sem mácula. Quem tem razão? Não sei. Só sei que devemos orar por todos os núcleos espíritas, onde não se encontram santos, mas espíritos comprometidos, muitas vezes, até uns com os outros. Aí surgem as briguinhas, sempre tão desagradáveis, no intuito de derrubar o presidente de centro, fazendo política desrespeitosa, olvidando os valores do homem e do quanto muitos deles esqueceram de si para erguer as primeiras pedras de sua casa. Você acha, Carlos, que são espíritos trevosos que se infiltram em nossos meios, procurando desmoralizar a doutrina? O obsessor só penetra onde existe alimento para o seu espírito. O local que o amor ilumina jamais viverá em trevas. Não são poucas as igrejas que expulsam a pobreza de junto delas, e o que se vê é uma religião somente social, com poucas obras de caridade, enquanto o interior de seus templos resplandecem de ornamentos. Luiz Sérgio, já que estamos preocupados com o coração dos homens, vou lhe apresentar um dos meus professores, por quem tenho grande admiração.
E para você que está estudando a chama divina, que é a essência do Espírito, será uma boa aula. Tiraremos muitas dúvidas sobre a personalidade do ser humano. Está brincando, Carlos? Estamos em recreio e você vai me oferecer oportunidade tão bela? Sim, meu amigo. Ele costuma ficar muito tempo meditando no campo das hortênsias. Vamos até lá? Confesso que me senti no ar. Tal era o meu contentamento. De longe, avistamos o irmão. Caminhava devagar, de um lado para o outro, e às vezes gesticulava, olhando para o céu. Irmão, podemos nos aproximar? Indagou-lhe Carlos. Sem virar o rosto, respondeu: com todo prazer os terei para uma conversa de amigo. Este é o Luiz Sérgio. Parando, olhou-me fixamente nos olhos, desviando-os logo em seguida. Mandou-nos sentar em um banco circular. Eu já estava ficando nervoso quando ele se dirigiu a mim. Se ficamos ansiosos, é porque não sabemos educar nossa alma. Qualquer segundo de espera nos traz ansiedade, porque só desejamos receber. O irmão não vê a hora de me ouvir, mas a curiosidade obscurece a mente, levando para o corpo o desequilíbrio. Sempre que isso acontece, temos de fazer esforço para não descarregar a ansiedade desequilibradamente. Do contrário, logo estaremos psiquicamente doentes por sobrecarregar as emoções. Confesso que quase caí. Ele, como bom observador, procurou minha mão, cumprimentando-me. Olavo é o meu nome. Irmão Olavo, vimos aqui porque estamos preocupados com o grande número de pessoas que estão tornando-se neuróticas, atacando cada vez mais uma às outras. Compreendo, Carlos, e vou tentar analisar essas almas no contexto espírita. Quem ataca traz dentro de si um vulcão de ansiedade acumulada por repressões. É um animal que sente a nível inconsciente os impulsos do id. Seu ego o compensa, levando-o a colocar para fora as violências que agem como defesa. Se o homem, ao pregar a preservação da moral ou de determinada coisa, procede agressivamente, é porque dentro dele cresce um verme que no fundo da sua alma o incomoda. Ao proclamar a defesa de algo, ele bem sabe que o faz porque conhece, e muito bem, a alma que pode praticá-la. Ele é uma delas. Se ele combate o adultério, por exemplo, é porque também é falível. Daí o seu temor. Defendendo os ideais de sua comunidade, através de ataques impiedosos ao próximo, ele comprova que em sua alma não mora a convicção da verdade que alardeia. A defesa pelo ataque enfraquece o caráter e as palavras tornam-se duras e improdutivas. A alma é escura porque nela estão acumuladas as neuroses adquiridas em encarnações passadas. E só hoje, depois que me transferi de plano, tomei conhecimento de tamanha verdade. A alma é escura até adquirir a luz do Espírito, e isso só conseguimos dela retirando as neuroses. Companheiras inseparáveis que se vão escondendo em nós através da cultura, do meio social e das convivências.
Na atualidade, poucos estão vivendo em espírito, principalmente os líderes, surgindo daí as injustiças, pois raros estão em condição de separar o joio do trigo, porquanto imensa maioria não tem capacidade para julgar acertadamente. Se dentro de nós mora apenas uma alma e não um espírito, existindo nela a escuridão, esta afasta o bom senso. Podemos notar que as grandes almas não vieram à Terra para julgar, mas sim para dar bons exemplos. Se atacamos dizendo defender-nos, afastamo-nos de quem se encontra em campo neutro. Portanto, nada estamos fazendo para o progresso. É certo revidar ofensa, irmão? No pobre linguajar popular, se diz cuspir, ou seja, colocar para fora. Revidamos porque ainda não estamos limpos por dentro, e o homem, quando cospe, tenta limpar-se, mas jamais o conseguirá se não cuidar do seu interior. O que nos faz sentir ofendidos é a nossa fraqueza de caráter. A ofensa nos mostra a deformação de nossa alma, que se vê devassada, e nós não gostamos de despi-la nem mesmo para nós. Assim, como vestimos o nosso corpo com vergonha de mostrar as gorduras ou os ossos, vestimos a alma com uma capa chamada hipocrisia, e quando alguém põe à mostra um pedaço menos digno de nosso espaço, nós nos revoltamos, furiosos e feridos. Enquanto o homem possuir apenas alma, vai sentir as neuroses que nela se alojam a cada dia, e vão continuar as brigas entre as criaturas, pertençam elas a qualquer meio ou religião. Assustarmos-nos com atitudes grotescas, quando elas partem de líderes, é desconhecer a negritude da alma e estarmos em busca do Espírito, não em nós, mas nos outros, para deles fazermos nossas muletas. O que deve ocorrer é apoiarmos-nos em nós próprios, jogando para longe as sujeiras, neuroses, procurando ganhar a liberdade de espírito. É uma luta terrível. O ego, o id e o superego se entrelaçam, um querendo libertar-se do outro. Porém, à medida que as neuroses aumentam, eles se comprimem cada vez mais nas cadeias profundas da alma humana. Por mais que estudemos, ainda não temos capacidade para separá-los. Precisamos sim, nos dividir, somar e multiplicar em vontade, para nos libertarmos dos fantasmas criados pelas nossas fraquezas. Calou-se um instante. Fitei meu amigo Carlos, agradecido, principalmente porque me colocou ao lado de Olavo, um grande conhecedor da alma. Perguntei: por que dia após dia vem aumentando as chamadas neuroses, quando a humanidade está agora muito mais cercada de conforto? Notamos que as crianças de lares ricos são as mais portadoras de traumas. Como sempre, não respondeu de imediato. Então dirigiu os olhos em minha direção. Se os homens entrelaçassem a ciência com o espiritismo, teríamos respostas precisas para certos casos, mas, à medida que vamos dilatando nossa capacidade intelectual, distanciamo-nos do sobrenatural e nos julgamos um Deus,
pela facilidade de penetrar na alma alheia, principalmente quando está em desequilíbrio. O próprio homem coloca para fora o que o está incomodando, e dentre os indicados para ouvi-lo, poucos são os que têm conhecimento da doutrina dos espíritos. Seria prático se cada médium fosse um psicólogo e se cada psicólogo se tornasse um médium. Assim, penetraríamos nos mistérios das vidas sucessivas e seria muito mais fácil compreender os fracassos da atual existência. Por isso, eu, quando encarnado, defrontei-me com os casos que quase me levaram à loucura. Era a procura dos porquês com teorias que por muitos eram criticadas. Jamais encarei a criança como um ser distante das vontades adultas. Combatido fui, e por mais que eu tentasse explicar o porquê da minha ideia, não encontrava no vocabulário as palavras certas. Depois de desencarnado, descobri a verdade com a reencarnação. O espírito de uma criança já foi adulto em outra época. Ao reencarnar, tomar um outro corpo e à medida que nele penetra, suas faculdades adormecem, uma após a outra. A memória se apaga, a consciência adormece. O espírito não é de criança, é de adulto adormecido. Portanto, julgar que uma criança não possui personalidade é desconhecer a profundeza da alma. Confesso que lutava quando encarnado para compreender as reações infantis, muitas delas iguais às dos adultos. E com os meus filhos descobri inúmeras verdades que levei a público e fui muito criticado. Ao dizer a um amigo que os bebês também se excitavam, ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. O que eu desejava era o respeito à criança. Hoje sinto imensamente não ter abraçado o espiritismo na época das minhas pesquisas científicas sobre a alma humana, que é um universo belo e rico de aprendizado. Se todos os seres procurassem em si próprios a grandeza da vida, viveriam bem longe das neuroses. Olavo, criança sofre muito, não? Sim, principalmente os filhos de neuróticos. A criança sofre repressão e no mesmo instante uma liberação. Poucos pais sabem oferecer segurança. O jovem ainda hoje encara o sexo um ato sujo e sabe que para ele nascer precisou do ato sexual. Carlos argumentou. Mas hoje o sexo está sendo deturpado. Os jovens brincam com algo digno e as meninas estão sendo desrespeitadas. Nós que convivemos com eles, nunca os vimos tão infelizes. Certo, muito certo. Não é fácil se libertar. Há pouco mostrei aos amigos o conflito do id, do ego e do superego. Hoje, com a visão mais ampla, defronto-me com a carne aprisionando o espírito num mundo de repressões, mas com desejo de se libertar. Algumas vezes covardemente, outras desequilibradamente. Vamos tratar agora especificamente da mulher. Ela nasceu, cresceu para casar, ter filhos, cuidar da casa. Segundo essa concepção, a mulher digna assim deveria proceder. Mas ela está vivendo num século moderno, onde algumas mulheres se dizem livres. Esta criatura é extremamente infeliz,
por estar presa aos preconceitos do ontem, vivendo no hoje reprimida e sem possuir inteligência para se libertar. Portanto, ela é passado, presente e futuro. Não gosta do passado quando viveu reprimida. Amargurada no hoje, sua alma sente, sofre, sonha e almeja no amanhã possuir coragem. Desse modo, esse espírito vive esmagado pelas neuroses. É um ser áspero, azedo e infeliz. Mas a mulher que joga fora as tradições familiares e vive no hoje, não se importando com o amanhã, também não se sente feliz, porque o ser precisa da experiência do ontem para crescer com a inteligência no hoje e no amanhã não chorar de remorso. A mulher está sofrendo porque teme o lirismo, como se este a tornasse fraca. Infeliz se encontra ao desejar igualar-se ao homem em liberdade sexual. Uma fraqueza de que os homens atuais estão tentando livrar-se, isto é, os inteligentes. As mulheres obtusas buscam-na ansiosamente, esquecendo que a liberação do ser consiste em não se sentir oprimido pelos remorsos. Ela deve encarar o momento com coragem, conquistando seu espaço, mas, acima de tudo, sabendo respeitar a alma do seu próximo. A hipocrisia toma conta da sociedade, e o que a doutrina espírita dá ao homem é a descoberta de si mesmo. Ela mostra ao ser a escuridão de sua alma, mas lhe oferece condição de se libertar, pois se trata de uma doutrina científica e não de proibições e castigos. O homem, ciente de suas fraquezas, é mais apto a fortalecer-se através do estudo que lhe possibilita conhecer o ontem, o hoje e o amanhã sem repressões, porque nas repressões não reside a cura, mas sim na libertação consciente. E isto se dá com a alma de pé, jamais caída de vergonha ou medo. Se os irmãos conhecem um pouco de hipnose, devem saber que experiências estão sendo feitas, porém são poucos os experimentadores conscienciosos. Quando encarnado, fiz várias experiências e me deparei com fatos, hoje confesso, distantes do meu conhecimento científico, mesmo dizendo aos meus alunos que tais revelações eram das profundezas da alma, desejos não realizados. O meu lado intelectual me dizia que a alma humana continha mistérios alheios à inteligência, que aquelas lembranças tão vivas e cheias de detalhes estavam adormecidas nas profundezas da consciência, onde eu me via incapaz de atingi-las. E muitas vezes me fiz de cobaia para não me sentir fracassado. Mesmo desejando conhecer a alma, vi-me prisioneiro do pretérito, das tradições familiares, da lei, da vida social. O hoje era o mundo que eu havia escolhido para buscar atingir o fundo do ser e dele tirar os detritos acumulados por fatos que o atingiam por demais e que, liberados, podiam fazer o homem feliz. E o amanhã era o sonho da libertação consciente de todos os homens, livre das neuroses, as crianças sendo respeitadas e curadas também, porque elas, vivendo entre o id, o ego e o superego, não se diferenciam do adulto. E isto descobri sem o atual conhecimento da reencarnação.
Acreditei nas crianças por não considerá-las ignorantes, como muitos adultos as tratam. Eu sempre as vi com os mesmos desejos dos adultos, tanto é que elas sentem fome e frio. E por que não vontade própria? Sendo assim, por que decidimos por elas? Se eu, meus amigos, voltar hoje à Terra, não quero ficar longe da doutrina espírita. Preciso conhecer a alma e dar ao homem a chave do seu mundo para ele próprio se descobrir, porque só o conhecimento dá o poder. Conhecendo a nós mesmos, fugimos dos complexos, ou melhor, entramos em acordo com eles e deles nos livramos. Quando voltar, pretendo saber enriquecer o meu vocabulário, porque o que falta ao meio científico é um pouco mais de humildade. Muitas vezes as verdades nos chegam, mas o nosso orgulho não nos deixa tomar uma atitude que jogará fora toda uma teoria que não mais nos pertence. A sociedade a rejeitou, todavia ela, mesmo falha, está sendo útil a muitos doentes. A água da fonte nasce pura, mas vai contaminando-se com as impurezas. Muitas teorias são deturpadas pelos próprios adeptos. Isto se deu até com o cristianismo e se vem repetindo sempre. Cada discípulo acrescenta uma vírgula a mais e daí a deturpação. Muitos brincam com a alma do seu próximo, principalmente com a alma doente, muito doente. Ele fez uma pausa e Carlos perguntou: pretende reencarnar logo? Sorriu. Só Deus conhece o dia exato da morte, mas estarei preparado, já que quando encarnado convivi com ela. A doença tentou ferir minha alma, mas eu me distanciei do desespero, porque Deus me ofertou saber do meu mundo interior. E quando os ventos da tristeza desejavam arquear meu espírito, refugiava-me nas regiões altas do meu ser. Longe da dor, eu me sentia forte para viver a realidade, a morte que os espíritas sabiamente chamam de desencarne. A separação espírito-carne eu chamarei de desligamento. Estudando a alma humana, vamos nos tornando cada vez mais insensíveis, não porque a dor nos endureça. Não, isso não. É que constatamos que todos os seres, uns mais que os outros, vivem a sua vida, e nem todas são tão belas nem tão más. O ser é que dramatiza ou aceita passivamente as suas horas de vida. Para mim, as neuroses são testemunhas do desenvolvimento do espírito humano. Muito sábia a Bíblia ao afirmar que no princípio vivia o homem no paraíso. Sempre ao estudar a alma humana, esbarrava com algo para mim inatingível. Hoje sei, vidas passadas, existências vividas. Levando o homem ao seu nada, deparava-me com algo que me fazia buscar ainda mais os mistérios da mente. A imaginação do paciente dava-me relatos que nada tinham a ver com o século vivido por nós. Fantasias? Ou uma mente elástica que captava outras reações vividas pelos antepassados, vindo de pais para filhos? Senti que as chamadas neuroses antes eram estágios da humanidade, que a vida foi levando o homem à neurose pelos antepassados. Cheguei perto, não foi? A doutrina hoje me ensinaria que as neuroses são lembranças das vivências traumáticas.
Mas como pode o analista colocá-las para fora do paciente se poucos têm conhecimento deste fato, a reencarnação? Um dia acordei eufórico. Havia descoberto que na negritude da alma havia uma luz. A princípio falei comigo mesmo, é Deus. Depois, com força e coragem, prossegui, descobrindo fatos novos que me faziam feliz. Mas, pouco a pouco, minhas especulações iam contra as bases científicas. E um estudioso, muitas vezes, tem de calar para não jogar fora todo um trabalho que a certa altura não mais lhe pertence. O que descobri sobre a negritude da alma foi surpreendentemente fácil e amplo no princípio. Depois foi ficando tão intrincado e difícil que me vi quase louco. De um lado havia eu descoberto algo novo na mente humana, uma fita gravada, ou melhor, um filme com toda a história do indivíduo analisado. Achei prudente não levar a público o estudo e este ficou perdido. A psicanálise tinha de alcançar um papel de importância junto à humanidade. Era cedo ainda eu me sentir fraco. De um lado a fama e me comprimir o espírito, que durante a noite voava até a espiritualidade e descobria a verdade. Mas, mesmo sentindo vontade de gritar bem alto, a minha descoberta, por outro lado, o futuro também me oprimia. Não tinha certeza absoluta de que o homem carregasse junto a si um doloroso passado. Não sabia eu como isso se dava, o porquê de estar sentindo a histeria do medo, a demência, a paranoia e a melancolia. Mesmo já tendo um certo controle sobre a minha alma, ela sofria a prisão e não me sentia com força para libertá-la. E o homossexualismo? Perguntei, aproveitando a pausa que ele fizera. Para mim, respondeu ele, teve por base a própria sociedade. Ela, muitas vezes, leva o ser à libertinagem, e desde que o homem é humano, ele procura o desconhecido. Hoje ainda não possuo conhecimento a respeito. Estou estudando, mas já ouvi dizer que a causa também está no perispírito. Ele se calou, e nós, que ali estávamos apenas conversando, vimos que já era hora de nos retirarmos. Irmão, muito obrigado. Nós amamos você. Olhando-me fixamente, falou: Sérgio, viva bem a sua realidade. A satisfação não se efetua pelos caminhos mais curtos, nem em função das condições impostas pelo mundo exterior. Voltei e lhe dei um abraço de admiração por tanto saber. Para Carlos, ele falou: o médico precisa conscientizar-se de que tem obrigação de se tornar útil, e só o conhecimento da sua área proporciona-lhe paz e poder.